Olá, boa noite. O governador Geraldo Alckmin recebeu mais de 600 prefeitos nesta quinta-feira em São Paulo para anunciar 2 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos para prefeituras do estado. Entre as principais iniciativas, destacam-se o investimento na conservação das estradas vicinais, expansão do creche-escola, aumento do repasse para a melhoria da infraestrutura das unidades básicas de saúde. E hoje, o governador esteve em Capela do Alto para inaugurar o presídio da cidade, que deve desafogar cadeias da região. A nossa equipe, com exclusividade, acompanhou a visita de Alckmin dentro do prédio. A reportagem nesta edição. Mais um dia sem aula. Professores da rede municipal de alumínio estão paralisados e durante a tarde de hoje decidiram continuar com a greve amanhã. As 11 escolas do município permaneceram fechadas hoje. Os professores se reuniram mais uma vez em frente à prefeitura para protestar contra o bloqueio do benefício. É um fundo aplicado para investimento nos profissionais da área de educação, dos quais tem que ser destinado em todos os sentidos. Para a professora Diva, o dinheiro que já não é recebido desde janeiro, início da nova administração do município, faz muita falta. E o pior, ninguém foi avisado antecipadamente sobre o não pagamento do benefício. Fomos receber o nosso olerite e estava faltando 800, 900, 1.200, 1.500, 2.000 na folha de pagamento de cada professor. R$500 é muito significativo no salário de quem ganha, já não ganha tão bem, né? Nós estamos realmente decepcionados com a administração. Vamos entender a situação. O Fundeb é um fundo do governo federal que tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, de acordo com a necessidade de cada estado da União. No mínimo, 60% da verba deve ser destinada diretamente aos professores, em formato de benefícios salariais, premiações ou até mesmo cursos de especializações. Nada impede que esse percentual seja maior, depende de cada município. O restante deve ser investido na infraestrutura da educação, como, por exemplo, reforma em escolas, material didático e manutenções. A lei de diretriz de base de educação, ela determina mínimo de 60% para o trabalho, para a remuneração do professor, do profissional da educação. Isso a prefeitura vai manter sim. Isso é uma lei federal, nós estaremos cumprindo. Os professores já recebiam este benefício há 1 ano e meio, quando uma lei municipal foi aprovada. Ela estabelece que o plano de carreira dos profissionais conte também com reajustes salariais. E segundo o diretor de administração da cidade, é justamente essa lei que tem atrapalhado a gestão pública. Essa lei municipal, ela está nos caminhando, fazendo com que a gente caminhe para algo que mais à frente nós vamos estar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que é a nossa folha da prefeitura como um todo, que tem que atender no máximo 54%. E pagando esse benefício, nós estouraríamos esse percentual. Nós entendemos o quê? Que a folha de pagamento, se vai estourar, não é um compromisso nosso, não é uma obrigação nossa. Os recursos têm que ser buscados em outros órgãos da instância maior. Governo do Estado, governo federal, enfim. Uma gerente de banco e as 2 filhas foram sequestradas em Jundiaí. Segundo a polícia, 3 homens armados entraram na residência e renderam a família. A mulher foi levada até o banco para entregar mais de R$1 milhão. As filhas foram encontradas em uma casa no Parque Santana, em Campo Limpo Paulista. Os bandidos não conseguiram levar o dinheiro e fugiram com os chips de celulares. Ninguém foi preso até agora. Um depósito de drogas foi descoberto nesta tarde no Jardim Santa Bárbara, em Sorocaba. Segundo a polícia, um homem de 36 anos foi preso no local. Com ele, foram encontrados porções de pasta base, crack e cocaína, tijolos de maconha, 10 mil pinos vazios. Também foram apreendidos 100 ampolas de adrenalina, 4 explosivos, 5 armas, mais de 300 munições e 500 notas de dinheiro falsificadas. O homem deve ser encaminhado a uma cadeia da região. 2 adolescentes, um de 14 e um de 16 anos, foram detidos por tentativa de roubo a uma lotérica em Porto Feliz. Os menores chegaram a atirar contra 2 policiais, mas a arma falhou. O crime aconteceu no início da manhã nessa lotérica no centro da cidade.
A ação durou menos de 1 minuto. Os menores tentaram quebrar um dos caixas com uma marreta. Como não conseguiram, tentaram fugir. As marcas no vidro mostram a violência. Os adolescentes de 14 e 16 anos estavam armados e na fuga tentaram atirar contra a polícia. Quando eles saíram correndo, ele virou na direção dos policiais e fez a menção de disparar contra os policiais, não sendo possível revidar por causa de muitos transeuntes na rua. Apesar de não ter ocorrido a troca de tiros, moradores que viram a ação ficaram alarmados. O moço de bicicleta que eu estava atravessando aqui, ia no supermercado, ele gritou: dona, cuidado com o tiro. Segundo a polícia, os menores vão responder por tentativa de homicídio, tentativa de roubo e danos a patrimônio. Não é a primeira vez que eles cometem crimes. Um menino tinha 3 vezes passagem já e o outro 2 vezes. Vão ser encaminhados à Fundação Casa. Para o delegado, a família pode evitar que esses menores se envolvam em crimes. A gente percebe que tem uma falta de estrutura familiar. Então é por isso que esses menores acabam reincidindo em ato infracional. A proposta de alteração na lei dos bares em Sorocaba foi aprovada pela Câmara Municipal em sessão ordinária de hoje. Os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto que substitui a prorrogação do prazo para adequação dos estabelecimentos. A proposta estabelece a data de 30 de junho para que os bares peçam novo alvará. O projeto inicial previa prazo 31 de março e foi arquivado. Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente na SP-79 em Itu. Segundo a polícia rodoviária, o carro onde estavam as 2 vítimas invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. O veículo era furtado. A polícia encontrou dentro do automóvel uma garrafa de bebida alcoólica e uma porção de crack. O motorista do caminhão não ficou ferido. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Itu. Mais uma morte no trânsito. Um motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em Araçoiaba da Serra. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E um outro atropelamento, também na rodovia Raposo Tavares, só que em Sorocaba, deixou um homem gravemente ferido depois de ser atropelado por um carro. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima tentou pular o alambrado da estrada e caiu na pista. O motorista prestou socorro. Ainda de acordo com os bombeiros, a passarela para pedestres fica próxima ao local do acidente. Nossa equipe de jornalismo acompanhou com exclusividade a inauguração do novo presídio da região. O prédio, que fica em Capela do Alto, teve investimento de 57 milhões de reais e começa a receber presos na próxima semana. O governador chegou no conjunto prisional na rodovia Raposo Tavares às 4h30 da tarde e, junto de assessores e do secretário de Assuntos Penitenciários, conheceu as instalações. A equipe da TV Sorocaba foi o único órgão de imprensa da região que acompanhou a visita. A penitenciária masculina e o centro de detenção provisória irão receber cada um 768 presos de cadeias da região, entre elas São Roque e Pilar do Sul, cumprindo meta do governo estadual de zerar a quantidade de presos em cadeias de São Paulo. 3.000 presos homens em cadeia, até o final do ano, zera. São Paulo não terá mais nenhum preso homem em cadeia. O governador ressaltou a importância da retirada de presos de cadeias para o trabalho da investigação da Polícia Civil. O preso em cadeia no distrito policial, ele acaba prejudicando a Polícia Civil, que ao invés de fazer o seu trabalho de polícia investigativa e polícia judiciária, fica tomando conta de preso. Alckmin visitou celas e corredores da penitenciária. Ele conheceu ainda uma sala de aula montada para os reeducandos. Cozinha e padaria foram construídas para dar oportunidade de trabalho aos detentos. Só nesta penitenciária trabalham 30 presos na parte de cozinha e confeitaria. Eles são treinados, então eles se capacitam, acabam tendo uma profissão, têm uma capacitação e tem oficinas também. Oficina para trabalhar para fora. Trabalha aqui dentro, mas trabalha na área industrial. E cada 3 dias de trabalho reduz um dia de pena. A preocupação com a segurança é visível. O conjunto é cercado por uma muralha e torres de segurança com agentes de escolta e vigilância. As unidades prisionais de Capela do Alto dispõem também de um aparelho de raio-x para a detecção de metais. Nessa simulação, a máquina identifica um celular escondido em uma sacola. Nos pavilhões da penitenciária foram instaladas telas para impedir que os presos arremessem objetos para o lado de fora e também para inibir eventuais tentativas de resgate por meio de helicópteros.
Aqui irão trabalhar mais de 400 pessoas entre agentes de segurança, administrativos, médicos, psicólogos e assistentes sociais. Nós sempre fazemos concurso. Agora, prioriza a região. Então, tem muito funcionário que está longe de casa. Então, o secretário Lorival Gomes, ele procura trazer para perto de casa. E a expectativa com essa inauguração é de que diminua o problema de superlotação na região, como a cadeia de São Roque. Veja. A cadeia, inaugurada há 16 anos, fica no centro de São Roque, ao lado da rodoviária e a caminho de escolas. O prédio recebe detentos de 7 cidades da região. Homens que foram presos em flagrante por cometerem diversos tipos de crimes. Quem mora próximo ou precisa passar pelo local não concorda com a permanência dos presos no centro de São Roque. O medo é isso, eles escapam aí, né? Tem rebelião aí, eles escapam, agride taxista, agride gente na rua, e assim é. Perigoso, na verdade. Vira e mexe, tá fugindo preso daí. A gente espera que dê uma solução para essas pessoas também que estão aí dentro, né? Mas não era legal aqui uma cadeia, não. A localização da cadeia é reclamação constante. Há 6 anos, Roque integra o Conselho de Segurança de São Roque e faz reuniões com moradores. Todos reclamam que ficam expostos às más condições de segurança do local. A população carcerária é 5 vezes mais o número da capacidade da cadeia. Como a cadeia recebe presos de outras cidades, o Conselho afirma ainda que o trabalho do efetivo da PM também fica prejudicado. A Polícia Militar praticamente só vive em função de escolta de preso. A cadeia, com capacidade para 48 presos, abriga atualmente 195 homens. A superlotação é evidente também nos centros de detenção provisória e nas penitenciárias da região. Juntas, as cidades de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga têm 3.947 vagas para 9.215 detentos. Os dados foram divulgados nesta última quarta-feira pela Secretaria de Administração Penitenciária. A fuga é uma das grandes preocupações. O Noticidade mostrou em março de 2010 que 35 detentos fugiram da cadeia de São Roque durante a madrugada. Os presos aproveitaram a falha de segurança e fugiram pela porta da frente. Na época, a cadeia abrigava 130 detentos. Em Sorocaba, a temperatura hoje teve a mínima de 19 graus e a máxima atingiu 24 graus. A previsão é de chuva para amanhã. Veja agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. São Roque, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima não passa dos 24. Iperó tem mínima de 18 e máxima de 27. Mesma máxima prevista em Tietê. Jundiaí tem máxima de 26 graus. Atenção, consumidor! A Unilever Brasil informa que detectou um problema de qualidade em 96 unidades do produto Ades Maçã de 1,5 litro. Preste atenção! O lote com as iniciais AGB25, fabricado em 25 de fevereiro deste ano e tem validade até 22 de dezembro, tiveram alteração no conteúdo do produto. Foi adicionado por acidente soluções de limpeza. O consumo do produto nessas condições pode causar queimadura. As bebidas foram distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A fabricante solicita que os consumidores verifiquem o produto já adquirido e, caso for do lote mencionado, não consumam e entrem em contato gratuitamente pelo 0800 707 0044 das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Hoje é o Dia Mundial do Rim. E para lembrar a data, nós vamos acompanhar uma reportagem que mostra algumas dificuldades do dia a dia enfrentadas por pessoas com problemas renais. Em muitos casos, os pacientes chegam a comprometer o próprio trabalho por conta da doença. Por causa da diabetes, há 5 meses, Pedro passou por um transplante duplo de pâncreas e de rim. Foi durante um exame médico periódico que descobriu que os rins funcionavam apenas com 24% da capacidade. A doença, segundo ele, foi a causa da demissão da empresa onde trabalhava. Hoje, ele é autônomo. Procurei, inclusive, emprego novamente
E outra surpresa foi quando eu vi as portas se fecharem para a questão de empregos para mim. Na época, Pedro fazia hemodiálise e ficou sem convênio médico para continuar o tratamento. Me senti abandonado e também o grande problema maior, que eu estava sem nenhuma fonte de renda. A situação fez com que ele buscasse apoio judicial. O que eu mais pleiteava era a volta da minha assistência médica, porque eu não tinha nenhuma vaga em nenhum hospital aqui na cidade para que eu pudesse continuar o meu tratamento. Eu não podia interromper o tratamento. Leomar, presidente da Transdorezo, Associação de Apoio para Paciente Pós-Diálise, também deixou o mercado de trabalho formal há 21 anos por causa da doença. A maioria das empresas, exceto alguns casos, que aceitam trabalhar um dia sim, um dia não. Para ganhar tempo e agilizar as tarefas como publicitário, Adilson teve de mudar não só a rotina. Aluguei um escritório em frente à clínica, só atravessava a rua, já estava na clínica. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 10 milhões de pessoas sofrem algum tipo de disfunção renal. Outro dado passado pela sociedade é que no ano passado foram realizados 5.385 transplantes de rim. Esta clínica em Sorocaba tem 36 máquinas que funcionam em 3 turnos. São atendidas diariamente mais de 100 pessoas. O sangue tem de ser filtrado artificialmente para suprir a falta do trabalho renal. O processo é árduo e deve ser feito 3 vezes na semana. É importante sempre ressaltar que esse paciente não pode estar faltando a sessão de hemodiálise. Uma falta à sessão de hemodiálise é uma perda muito grande para o tratamento, uma vez que o tratamento consiste de 12 horas semanais, né? Então a gente visa também conscientizar esse paciente para que ele tenha um comprometimento com o tratamento no qual ele está sendo submetido. Para tentar melhorar a qualidade de vida, os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar. A ideia é humanizar o atendimento, a maioria realizada por meio do SUS. Com isso, então, a gente visa fazer um trabalho de orientação e conscientização desse paciente, no qual ele perceba que, apesar dele ter uma doença na qual ele precisa de um tratamento, mas que ele ainda tenha uma qualidade de vida. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e até amanhã.